Essa é a primeira live da Golds em 2022. A gente fez algumas bem bacanas aí no ano passado, e só que a gente fez ela pelo Instagram. Essa daqui é a primeira no Facebook. A gente estava fazendo um teste aí para ver como é que as coisas caminham aqui no Facebook também. E, bom, para que todos saibam, a Golds é uma solução de apoio proativo para os filhos de idosos, né, na gestão de saúde e bem-estar dos seus pais, através da guarda de informações de saúde, a guarda e o compartilhamento dessas informações de saúde. Dessa forma, os filhos, mesmo à distância, e os cuidadores, eles podem acompanhar de uma forma mais real e mais tranquila a saúde dos seus pais. E em breve, né, a Golds terá novidades aí, o aplicativo está saindo do forno, então em breve aí nas redes sociais todos ficarão sabendo aí sobre o lançamento do aplicativo da Golds. Deixa eu convidar a Silvia aqui para entrar com a gente, para a gente iniciar o bate-papo. Engraçado que a Silvia não está aparecendo como adicionar. Você consegue pedir para entrar, Silvia, para participar? Eu acho que deu certo aqui, vamos ver. Na verdade, Silvia, aparece para mim aqui que a sua versão do Facebook não está permitindo você entrar. Você tem que abaixar uma versão mais nova. Está dizendo que não é possível incluir a Silvia aqui. Vamos ver se ela saindo e entrando de novo a gente consegue. Bom, como é a primeira aqui no Facebook, a gente imaginou que pudesse dar alguns probleminhas. Vamos esperar a Silvia voltar e a gente convida ela. Agora acho que deu, Silvia. Aí, Oi, agora tudo foi. bom? 10 Boa, a Silvia, 0. É legal. muita tecnologia. Faz parte, mas que bom que deu para você entrar aqui com a gente. Legal. Você está me ouvindo bem? Tá perfeito. Meu som tá bom? Tá bom também. Legal, tá dando para te ouvir. Que bom que você está com a gente aqui, Silvia, participando dessa primeira live da Golds aí em 2022. Eu queria que você começasse contando um pouquinho aí da sua história, tanto no mercado financeiro, como nessa empreitada aí da mentoria. Fala um pouquinho de você antes da gente começar a conversar, por favor. Claro. Eu trabalhei mais de 12 anos em banco de investimentos, tá? Trabalhei no Garantia no Deutsche Bank. E aí eu montei a primeira consultoria financeira, que foi a Rosenberg Investimentos. Depois eu fui sócia fundadora da Paraty. E no meio da pandemia, eu comecei a ver assim, muita gente me ligando. No meio não, bem no começo, aliás. Eu até falo os meus pares, pessoas que eu conheço desde sempre, com algumas dúvidas muito de dia a dia. A renda fixa não estava dando nada, vale a pena comprar um imóvel? E aí comecei
a fazer a mentoria, que nada mais era, tá? A diferença da mentoria para a consultoria é: eu vou só dividir a minha experiência, o que eu escutei, o que algumas pessoas tentaram e deu certo, o que algumas tentaram e deu errado, e quem vai decidir é o mentorado. Aí acho que é a parte que interessa para a Gold e para o pessoal que deve estar nos assistindo. Quase todo mundo que tem a minha idade tem pais com alguma idade. E meu pai tem 84 anos, uma saúde fora do normal. Então, em março de 2020, eu contratei umas pessoas para fazerem uma pesquisa para mim, que era a minha dúvida sobre meu pai, por exemplo, ele ter tanta idade, mas estar com a saúde 100%. E cheguei à conclusão, e eu também descobri na mesma época, que nos bancos é um super nicho. Existe um mercado só para esse pessoal, porque é um pessoal que está ativo, tem tempo de sobra, que é o que nós não temos, Sim. e gastam dinheiro. E na minha pesquisa eu cheguei à conclusão que o idoso de hoje gasta 3,5 vezes mais do que a minha avó gastava. Minha avó ficava em casa com a cuidadora, tinha plano de saúde, alimentação e assistia televisão. Meu pai viaja, faz curso, faz aula de dança, leva neto para Disney. O custo disso é bem maior. Ele vai em restaurante, viaja fim de semana e viaja para o exterior. Sim. E aí começou a me interessar muito ir entender como é que as pessoas estavam lidando com esta, como diz, né? Eu costumo falar melhor idade. Outro dia uma pessoa na melhor idade falou para mim assim: só usa esse termo quem tem menos de 70. Mas ok, na melhor idade eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a ver que eles apanham e a gente que está tentando cuidar deles também apanhamos muito. Com E foi, certeza. acho que quando o Túlio veio falar comigo, eu expliquei isso, e ele me apresentou a Golds, tá? Um projeto super bacana. Tem muita coisa aí nessa coisa do cuidado. Na parte financeira até tem algumas coisas, desde golpes bancários, a gente já conversou, Rodrigo, sobre isso, até algumas decisões de dia a dia. E eu ainda tenho dúvidas quando eu vou falar, às vezes eu vou em residenciais falar para os familiares, né? O que você deve ou não deve se meter, o que eles realmente estão expostos e o que não estão. Então, acho Certo. que foi aí que eu vim parar aqui. Mas a mentoria não é só para melhor idade, tá? Mas Sim. acaba acontecendo que uma boa parte, alguma hora me pergunta sobre os pais ou se preocupa em quando chegar lá, né? Na verdade, a longevidade é realmente um fato, né? Todos nós vamos viver mais aí com o avanço da medicina. E como você colocou bem o exemplo do seu pai aí, que me parece uma pessoa que está fazendo esse envelhecimento ativo, que a gente tem que ter uma boa saúde corporal e também tem que ter uma boa saúde financeira, né? Para a gente conseguir envelhecer com qualidade, vamos dizer assim. E em cima disso, antes de fazer a live com você, eu comecei a procurar algumas coisas no Google, assim, jogar algumas coisas, finanças para idosos, investimento para a terceira idade. E uma das coisas que mais aparece, uma das palavras que mais aparece é o planejamento financeiro. E a gente sabe que a gente tem que, teoricamente, começar a fazer esse planejamento financeiro, talvez desde cedo, tentar imaginar lá, mas uma dúvida que me surgiu dá para começar esse planejamento financeiro depois dos 50 anos? Na verdade, como a gente está falando de longevidade, dificilmente alguém começa antes dos 50, porque antes disso, o que a gente tem? Você começa para comprar sua casa, aí você quer uma casa da praia, ou você quer um filho que vai estudar fora, ou... Então, eu falo de fato, embora tem gente que me diz assim, eu já faço meu planejamento financeiro desde os 20, dos 30, dos 40, a parte de longevidade, dificilmente a pessoa começou a fazer antes, tá? A Tá. diferença é que talvez agora ela já tenha alguma maturidade, porque aquela pessoa de 30 fala para mim assim, eu mal chego no final do mês, você quer que eu pense depois dos 65? Então a gente já tem alguma maturidade e tem algumas despesas que na teoria não deveriam mais ser nossas, né? Por exemplo, assim, o meu pai sempre me disse, olha, o que eu tenho que te dar é um diploma. Então, na teoria, quando seu filho faz 20 anos, não é mais problema seu. A gente tem expectativa de mandar para um MBA, de continuar fazendo viagens em família.
Então, não é tão simples assim, não é uma conta tão pontual como Estados Unidos, né? 17 anos, a mãe já põe as coisas na caixa, põe na porta de casa e o quarto já virou outra coisa. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura ainda. Mas é um momento que você já sabe muito bem, é mais fácil você planejar, você não tem tantas variáveis. Tá. Porque, na verdade, você fez uma comparação com os Estados Unidos que é interessante também, não só dessa cultura, né, de já deixar o filho, depois de formado, já cuidar da sua vida, mas também eu acho que o brasileiro ele poupa menos, né, do que, no caso, você deu como exemplo americano. Acho que essa cultura de poupar do brasileiro, ela está um pouco mais recente, né? Mais recente, nossa, Rodrigo, eu acho que ela basicamente não existe, tá? Você pega as pesquisas do IBGE de endividamento, 72% das famílias são endividadas, tá? Esse 72% não pensem que é classe baixa, não. Tanto é que um dos Tá. itens do maior endividamento são celulares e viagens. Então não é coisa de baixíssima renda o item. E mais da metade deles acha que a situação vai se resolver sozinha, ou seja, tá? Não é nem que a gente não tem o hábito de se planejar, a gente não tem o hábito de se programar. O brasileiro tem a cultura de só se vive uma vez, e se eu morrer amanhã, e a vida é curta. Isso é a coisa que mais atrapalha qualquer brasileiro. Nos Estados Unidos, ele já cresce pensando na poupança para levar o filho para a faculdade. Tanto é que se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer classe fora do Brasil quanto custa um filho, ele sabe. Você sabe quanto custa teu filho até os 20 anos? Rodrigo, eu não sei quanto custa uma criança até os 20. Eu posso chutar algumas variáveis. Qualquer cidadão americano e muitos europeus sabem isso, assim, com um Sabe? filho com 5 anos de idade. Sim. A Bruna colocou aqui que também tem como realidade que a maioria dos idosos acabam sendo responsáveis pelo orçamento da família, né? Então, muitas vezes, aquilo que ele conseguiu acumular na vida dele, ele ainda continua usando, né, no cuidado com a família, né? Como você colocou, que teoricamente era para o filho, depois dos 20 já está tentando se virar sozinho, mas muitas vezes o pai ainda continua ajudando, né? Ela até cita a Bruna, fonte aqui, como a eu vi a GNT, da a Globo. GNT, a Globo, É, do 50 a é, mais. Bruna, não sei se é. você já viu, o documentário cita duas pesquisas, uma delas é muito bacana, que nunca se teve no Brasil uma camada tão grande na geração nem trabalha nem estuda. Geralmente é aquele jovem de 30 a 45 que está lá encostado na casa do pai, jogando videogame ou assistindo TV a cabo. Aí é um mau hábito dos pais, eles criaram a gente mal e provavelmente a gente está replicando. Eu comecei dizendo, nos Estados Unidos a função do pai é dar um diploma. Nós ainda não temos essa cultura. Eu não acho que na hora que eu der diploma eu posso abrir a porta e falar, ó, vazem, porque agora eu vou mudar para um quarto de sala e todo o meu dinheiro eu vou usar para viajar. Gostaria de ter. Ótimo Deixa exemplo, eu, Bruna, obrigada, hein? Que eu tinha até esquecido é, dessa pesquisa, porque é muito bacana mesmo. antes de, que assim, tem um tópico que eu quero colocar, mas antes de entrar nele, eu queria colocar duas situações, só para que você tente explanar um pouquinho sobre a questão da prudência e da ambição. Vamos colocar duas situações assim. A gente tem um idoso que ele acumulou um patrimônio e ele deseja já com esse patrimônio acumulado já deixar para a próxima, passar para a próxima geração. Ele é um idoso mais prudente. E uma segunda situação, um outro idoso que também já tem um patrimônio, mas ele gostaria de multiplicar ainda mais esse patrimônio antes de passar para a próxima geração. Então, a gente tem um idoso mais prudente e um idoso mais ambicioso. Você encontra essas situações no dia a dia e, na verdade, também, antes do idoso tomar essa decisão, tem a questão do filho aí, né? Ou dos filhos, que eles precisam, teoricamente, muitas vezes, participar dessa situação. E aí vai ter um choque de geração com relação a essa questão do investimento, ou do que fazer com o dinheiro que essa pessoa acumulou. Bom, eu vou aproveitar que minha família não está assistindo, tá? Que eu vou falar a minha opinião, mas cava de ferreiro, espeto de pau, não é o que está sendo feito na minha família, tá? Quando o meu pai me pede alguma opinião, ele sempre fala a seguinte frase: não, mas esse dinheiro é de vocês. Eu falo, se é nosso, eu tenho que chamar os meus irmãos, eu não posso te dar a resposta. E segundo, se é nosso,
eu tenho 50 anos, bom, a idade dos meus irmãos é bem próxima de mim. A gente tem uma margem que eu posso ser um pouco mais audaz? Posso. Eu posso hoje comprar ações, posso comprar criptomoedas, posso... Porque eu não vou usar esse dinheiro imediatamente, tá? Eu vou usar daqui 10, 15 anos. Então, eu tenho grandes chances de esperar me recuperar de qualquer perda que tenha nesse valor. Aí, quando eu falo isso para ele, eu falo, então eu posso comprar o que eu quiser? Ele fala, não. Porque imagina se eu acabo vivendo 20 anos, eu vou ter que pedir dinheiro para a Gêmea e para a Nora, que corre o risco também. No início da pandemia, em março de 2020, a Bolsa caiu 30%. Então, você imagina que ele tem um patrimônio X que dê para ele viver 10 anos, em 3 meses dá para ele viver 7. É isso que aconteceu. Sim. E mais 2 ou 3 dessas, agora a gente tem uma guerra, vai, finja que os 7 agora viram 5. Então pode ser que ele não consiga mais viver 20 anos. Aí ele me diz assim, não posso fazer isso, eu não quero nunca depender de vocês. Então, eu acho que o que as pessoas não entendem é que tem 2 momentos aí. Existe um momento que é para ele vai decidir o que ele quer fazer, o dinheiro é dele, ele está vivo. Eu enxergo dessa forma, tá? Então, quando ele me pergunta, eu sempre falo assim, para você é o melhor, e geralmente é uma coisa muito conservadora, porque ele tem algum patrimônio. Quando ele argumenta, mas o dinheiro é de vocês, eu falo, não, então a discussão não é essa, e eu não vou fazer isso com o seu dinheiro agora. Mas tem muita família que me procura querendo dicas assim. Então, se eu posso dar uma dica nessa live para quem é pai e para quem é filho e tem algum patrimônio, e não precisa ser, não estou falando aqui de pessoas milionárias, tá? Uma das coisas que eu peço e sugiro sempre se a pessoa mais velha, o idoso, tem bens em imóveis ou bens que não sejam de liquidez imediata, calcula quanto custa para manter esses imóveis por 1 ou 2 anos e este valor coloca numa previdência ou numa LCI, favorecidos são seus filhos. Que é assim, se tudo der errado, imagina, meu pai falece, ele tem muitos imóveis e eu não tenho dinheiro ou não quero arcar com as despesas de condomínio, de impostos e tal. Aí eu vou vender por preço de banana, uma coisa que ele carregou a vida inteira. Então eu digo, dê condições para os seus filhos de poderem decidir, pelo menos venderem no melhor momento. Porque eu também vejo, assim, muito pai próspero que os filhos não são tão prósperos e começam a dilapidar o patrimônio por não quererem ter essa despesa. Óbvio, tem filho que pega o dinheiro da Previdência ou o dinheiro da LCI para si e vende o imóvel a preço de banana. Mas não é porque não tinha condições, foi só uma decisão pessoal dele. Então, isso é uma coisa que eu já faria. Mas, na prática, o que eu faria, assim, enquanto a pessoa está viva, o dinheiro é dela, o usufruto deveria ser dela. Tá? Ficar já pensando em próxima geração é um pouco arriscado. Porque assim, até nessa questão do choque de gerações, o que muitas vezes eu percebo é que assim, a pessoa que tem mais de 60, 70 anos, ele já está chegando meio que na curva descendente, né, de produção, ele trabalha já um pouco menos, ele tem um prolabore menor, e parece que eles sentem falta disso, eles gostam daquele dinheiro caindo na conta, né? Não tem muito aquele hábito de viver, vamos supor, de um dividendo, de uma empresa, da bolsa, por exemplo. E muitas vezes o filho já entendeu esse processo de se ter dinheiro, e aí é que tem esse choque, né? Eu acho que o idoso ele sente um pouco da falta desse dinheiro ainda caindo para ele, mas teoricamente, dependendo do que ele tiver acumulado, ele tem como ainda ter um rendimento mensal, né? Tem, mas eles têm muita restrição, tá? A maioria. Até acho que quando a gente conversou, eu citei para você um exemplo, assim, eu no último mês, eu acho que eu tive que falar para 4 ou 5 pessoas que eu estou vendo que estão vivendo cada vez pior, porque como não recebem mais, também não querem resgatar. E eu falo para eles, olha, você só guardou durante tantos anos, justamente para uma hora você usufruir. O meu pai é uma pessoa assim, tá? Ele fez uma conta de trás para frente. Ele gasta tanto por mês, ele tem que dar um jeito de ter, sem ser do investimento base dele, que é liquidez, esse valor. Ele tem imóveis, mas eu falo para ele, daria na mesma, tanto faz. Se você vender o imóvel, colocar no banco e resgatar, mas eles não têm essa cultura e não têm a cultura de ver o patrimônio diminuir. É incrível. Acho que nós temos mais.
Também não é à toa que nós somos uma geração mais devedora, né? A gente gasta mais. Nós temos o hábito do consumo, eles têm o hábito do conservadorismo de manutenção de patrimônio. Então, são duas posturas diferentes, mas eu acho assim, e eu gostaria de acreditar que eu aos 70, 75, comece a entender que se eu tiver alguns valores, seja assim, realmente para diminuir, não é para deixar para ninguém, eu posso ajudar quem eu puder, se eu tiver muito, sem problemas, mas que eu esteja com a cabeça preparada que eu acumulei por uma época para usufruir em outra. Mas é fácil Porque na falar, né? verdade, com certeza, porque assim, no final das contas, tudo é gastar menos do que você ganha, para que a matemática feche no final. Parece uma conta simples, mas na realidade ela não é tão simples assim, né? E aí muitas vezes você quer ainda ter aquele padrão de vida que você tinha, com o dinheiro que você ganha, não sempre com o dinheiro que você tem. Parece que muitas pessoas querem ficar guardando aquilo ou para deixar para uma outra geração, ou para em algum momento ele ter aquela reserva para usar numa emergência, e muitas vezes aquele dinheiro fica parado, né? Exatamente. Não, faz mau uso. E às vezes não é nem isso. De repente, tá? Eu vou imaginar assim, você está ótimo na vida. O seu pai a vida inteira foi super comedido, ele nunca teve um carro fantástico, ou sei lá, nunca viajou de executiva, nunca nada. Então eu falo isso para os meus, eu chamo eles de velhinhos, né? Eu falo assim, então na hora que você não tiver isso, seu filho é super bom profissional, ele tem muito dinheiro. Sabe o que ele vai fazer com o seu dinheiro? Ele vai comprar aquele carro que você nunca teve, ou ele e a mulher vão viajar de executivo. Então, por que você não faz isso? Porque se ele está tão bem, aquilo é um luxo que ele vai ter. Ele não contou com esse dinheiro nunca. E é uma brincadeira que eu faço com meu pai. Às vezes ele fala assim, eu falo para ele, pai, você não vai não sei para onde. Imagina, é muito caro. Eu falo, tudo bem, se eu não for, com sorte vou eu. O que quer dizer? Se eu estiver tão bem na vida que aquele dinheiro assim é como se fosse um bônus, é um presente que eu me daria. Por que não ele, que é o dono do dinheiro, é quem trabalhou? Então, infelizmente, eles não têm essa mentalidade. Nós já temos essa mentalidade, eu não sei se a gente vai conseguir construir o patrimônio que eles construíram, né? O mundo mudou muito, não tá. Eles são de outra época, uma época em que tem mais casos bem-sucedidos de construção de patrimônio saindo basicamente do nada. Sim. O Silvio, o Sérgio aqui perguntou, o que vale mais como renda? Alugar o imóvel ou vendê-lo e viver do lucro de investimento adicionado mais um pouco do principal? Vamos lá. De novo, pandemia. Janeiro de 2020, não só a minha família, mas eu tenho vários casos aqui, tinham vários imóveis, então as pessoas estavam recebendo menos, muita gente que morava de aluguel devolveu. Meu pai era uma pessoa que estava pagando condomínio e IPTU de alguns imóveis dele. Eu sugeri que ele vendesse, ele imagina. Na época, você vendia e colocava num CDB a 3% ao ano, isso janeiro de 2020, tá? Era um bom negócio, bom, era melhor do que você desembolsar dinheiro. Hoje, se você vender o imóvel, mesmo o CDB do meu pai hoje está rendendo 10% ao ano. Ou seja, hoje ele está ganhando dinheiro, dificilmente ele conseguiria ter esse reajuste no aluguel. Então, primeiro, depende do imóvel que você tem. Se for um imóvel super líquido, super... no meio do ano passado, teve um boom, eu acompanhei de perto, um desses apartamentos de 40 metros quadrados, que tem tudo no térreo. O lançamento foi por R$ 600 mil. Conheço algumas pessoas que compraram antes de ficar pronto, já alugavam por R$ 4.000. É o mesmo preço de um apartamento de 120 metros quadrados na Vila Mariana ou no Baixo Pinheiros, por exemplo. Hoje, esse apartamento é vendido por R$ 1.400.000. O aluguel continua os mesmos R$ 4.000. Então, quando alguém me pergunta, eu falo, é uma decisão pessoal. Primeiro, se numa dor de barriga você tem condições de arcar com as despesas envolvidas. Segundo, uma dor de barriga maior é um lugar que você moraria? Imagina, tudo deu errado. Tá? Eu, particularmente, gostaria, na velhice, mudar, ter um apartamento dormitório e gastar o meu dinheiro para viajar. Se eu tenho coragem, eu não sei, mas eu gostaria. Então, é um apartamento que um dia poderia reverter para mim, e eu alugo o lugar que eu moro, ou eu vendo o lugar que eu moro. Agora, comprar só como investimento, num lugar que você não tem certeza da liquidez,
E se você não tiver certeza de fluxo, deixa o dinheiro no banco. Se for um lugar que tem liquidez, isso não é tão difícil saber, tá? Não sou nenhuma entendida em imóveis. É do lado de metrô, do lado de faculdade. É um pouco para essa geração nem, porque nenhum jovem de 20 anos tem 4 pau para pagar, tá? Aliás, metade dos apartamentos lá que estão alugados são filhas de pessoas que eu conheço. Então, é a geração nem que está lá, em vez de dar festa na própria casa, dá no espaço gourmet, em vez de fazer academia, faz lá embaixo. Mas na conta, assim, na ponta do lápis, há quem diga financeiramente vale mais a pena você morar de aluguel do que ter casa própria. É verdade, mas eu tenho casa própria. Se tudo der errado, eu tenho onde morar. Se der mais errado ainda, eu tenho alguma coisa para vender. Então, cuidado com essa conta. E tem também a questão que hoje em dia existem alguns fundos imobiliários que de repente podem até render mais do que um aluguel, hein? Dependendo dos gastos que você vai ter com esse imóvel, né? A tendência é que sim, porque você pode comprar um fundo imobiliário híbrido. Então, você pega na pandemia, está tendo uma super queda dos imóveis corporativos, mas ele tem também áreas de shopping, ele tem também residenciais, flats e coisas assim. Então, você tem mais chance de diversificar. Você não vai sair por aí comprando 10, 15 imóveis, você não vai ter paciência para administrar. Então, os fundos imobiliários têm essa vantagem. O grande problema dos fundos imobiliários é que a maioria o que tem. Teve muito galpão de estrada, você já pode, quando você viaja fim de semana, ver a quantidade de galpão que tem para alugar. Eles exageram, né? É que nem paleta mexicana. Primeiro ficou rico, o 10º está tomando sorvete até hoje, né? Isso caiu bastante, o aluguel dos galpões, as lajes corporativas e os aluguéis de shoppings. Os residenciais bombaram. Você não vai acertar, você compra um híbrido. Muita gente reclamou que o híbrido acaba sempre meio dando no 0 a 0. Tem sempre alguém indo mal. Tem épocas que bomba, mas pelo menos você pulveriza seu risco, sim. Bom, e assim, nessa pandemia, os idosos ficaram mais em casa. Na verdade, todos nós ficamos mais em casa, mas os idosos ficaram mais em casa. E aí tiveram que lidar com uma situação da questão digital, porque assim, já estava acontecendo, mas na pandemia isso estourou, da questão digital, de falar com o banco, de falar com o gerente, de fazer uma conversa online com quem cuida da conta dele. E a gente viu alguns, vamos dizer assim, investimentos inadequados, muitas vezes por má fé ou por má informação que essas pessoas sofreram. Isso aumentou muito depois da pandemia, né? Durante e depois da pandemia, né? Bom, primeiro virou um prato cheio, né? Porque tinha alguém sentado o dia inteiro do lado de algum telefone. Você estava, eu estava, eles estavam mais ainda, né? Isso já foi um problema. O segundo problema é todo mundo fala, nossa, globalização, todo esse avanço da tecnologia, da informática. Eu outro dia tirei uma foto da tela do meu aplicativo, tá? Eu não tenho empréstimo, não fiz simulação nenhuma de empréstimo, não tenho financiamento. Para não dizer que eu nunca tive um financiamento, o único que eu tive foi quando eu usei meu fundo de garantia, 20 anos atrás, tá? Para eu entrar e ver o extrato ou fazer um Pix, aparecem 5 coisas assim, grande oportunidade, financie seu carro. Aí eu tenho que apertar um xizinho. Tem que fazer outra oportunidade, pegue um capital de giro para sua empresa. Bom, são 3 telas que eu tenho que falar não para eu entrar no meu extrato, e eu sou uma pessoa que não pesquisei. Outro dia eu estava num evento, na verdade era o Clube do Livro, uma pessoa foi pagar a mediadora do Clube do Livro, fez ali e falou, ixi, acabei de pegar um empréstimo. E eu pedi para ver a tela dela e perguntei, você tem algum empréstimo em andamento? Ela falou, tenho do carro. Se a minha tela aparece em 3 empréstimos, a dela tinha uns 6. Isso num negocinho desse tamanho, que você mal enxerga, você aperta. Então você imagina aquela pessoa que não é já tão safa para se mexer. Eu não sou, tá? Eu falo assim, 10 modelos atrás do celular, eu já não sabia mexer na metade das funções, agora menos ainda, mas o meu pai apanha mais. Então, a quantidade que as pessoas idosas levaram de créditos assim, aí ele percebe, ele liga para o banco. Aí o gerente explica para ele que não foi um mau negócio. Olha, em vez do senhor resgatar o seu investimento, não é mau negócio. Fica com esse capital de giro, porque olha como a taxa está baixa. Muita gente, muita mesmo, me ligou
perguntando, falando, posso processar o banco? Posso? Eu pedia para ligar para o gerente, eu falava com o gerente, e nem sempre foi de má fé a coisa, tá? Muitas vezes foi ignorância do gerente. Em 2018, o Selic estava 17%. Na hora que o gerente vê lá, um empréstimo a 9, porque a Selic estava 5, é um ótimo negócio. E ele fala para o velhinho, só que ele esquece de contar para o velhinho que a aplicação dele está rendendo 2. Então, assim, qual o ponto de você deixar uma coisa render 2 e se comprometer a pagar 7, 9, 10? E os poucos que eu conversei, eu tive que ver, assim, infelizmente, o baixo preparo de quem está atendendo a gente do outro lado. Não a maioria não é de má fé, até porque se você mandar uma reclamação, o gerente de banco perde o emprego com uma facilidade que vocês não imaginam. Então, antes de achar que eles são tão sacanas, só tenha a noção que ele só não é bem preparado. E não deveria poder atender essas pessoas, realmente, tá? Deveria ter outra função É, dentro do banco. realmente com essa diminuição, né, do contato, isso já estava acontecendo. Você não vai mais no banco, sentar na cadeira de frente para o gerente, trocar uma ideia do que você quer investir. Muitas vezes isso já é feito via celular ou via internet. E com a pandemia isso aumentou muito. Você não tem como conversar muito, né? Aquele contato é muito, muito rápido. Você falou, até aparece lá, você clicou. Ou às vezes num telefonema o cara falou uma coisa que você mal entendeu, mal ouviu, mal questionou e pronto, você já entrou numa aplicação que teoricamente não era adequado para o seu momento. O Sérgio perguntou uma outra coisa aqui, Silvia, que ele falou que alguns membros da família estão arrependidos de plano de previdência. Ele não sabe bem se é PGBL ou VGBL, pois agora, na hora de sacar, o imposto de renda está comendo muito do valor. Ele quer saber se vale a pena investir em planos de previdência para garantir renda na aposentadoria, ou é melhor outro investimento? A dúvida com relação à previdência. Gente do céu, esse Sérgio, está fazendo pergunta difícil, Sérgio. Mas vamos lá. Antigamente, a resposta seria não, tá? Passe longe de previdência. O que acontecia? Era o imposto era a aplicação mais conservadora, com menor rentabilidade, era quase como poupança, que todo mundo adora. Eu falo, gente, como pode gostar? Poupança hoje paga 6% e o pior CDB que você achar vai pagar 10,5%, tá? Mas tem gente que acha que a poupança é mais seguro, o risco é o mesmo. Os dois são garantidos pelo FGC, ponto. Ou seja, mesmo risco. Então, a Previdência no passado, esquece. Só valia a pena para você ter a vantagem de, depois de 10, 11 anos, você ter uma vantagem tributária e valia a pena para a sucessão. Ou seja, se os seus progenitores falecerem ou qualquer outra pessoa do qual você seja beneficiário da Previdência falecer, em 24 horas o dinheiro está na sua conta. Você economizou 4%, que é o imposto sobre transmissão de morte, que em alguns estados já aumentou para 8%, e São Paulo está namorando aumentar para 8 ou 12, ou seja, já valeria a pena por isso, se for este o caso. Agora, se você fizer, e daqui eu tenho um caso que realmente um filho foi morar fora, a filha casou, o cara resgatou, quando ele foi ver, você paga o imposto sobre o total, não é só sobre o ganho se você resgatar antes do prazo. Então, a primeira coisa, se você for fazer, tenha certeza que aquele dinheiro é para aposentadoria. Se você errar a conta, seja um pouco mais conservador e ponha menos do que você imaginou, por mais que você fale, pô, mas se eu colocar só isso na aposentadoria, eu vou ganhar só 2 mil, 4 mil, 5 mil. Melhor você fazer isso do que você, sem querer, dar quase 40%. O caso que eu fiz aqui a conta, a pessoa entregou 40% do investimento, tá? Então, faça bem a conta e escolha bem a rentabilidade. O que é isso? Pare com essa ideia de que a previdência tem que ser a parte conservadora do seu patrimônio. Se você acha que tem algum risco de você ter que resgatar antes, então pegue uma que tenha maior chance de rentabilidade. Qual o problema disso? É que tudo que sobe mais também, quando cai, cai mais. Você pode não escolher o melhor momento para isso. Tá? Mas hoje, previdência vale a pena se você achar uma boa previdência, que não seja tão conservadora assim. Se for para ser conservador, tem coisas melhores. E presta atenção, aí tanto faz PGBL ou VGBL, porque cada um tem uma vantagem, mas a grande vantagem
É a longevidade da coisa ou a transmissão por causa mortes. Tá, legal, bacana. Deixa eu ver aqui, fizeram uma outra pergunta. O imposto de renda sobre o valor total resgatado é só para o PGBL. Tem uma delas que pega o imposto de renda e a outra não. Exatamente. O E o Túlio está falando PGBL, da a portabilidade. outra vantagem é você não pagar come cotas, entendeu? Então, cada um tem alguma coisa. Aproveita a portabilidade, aliás. Isso é ótimo, tá? Agora, se você acha que você está com um não tão legal, vale a pena fazer a pesquisa, porque antes também, se fazia uma previdência, você estava casado. Era pior que casado, né? Porque casado você para. Você morria com aquilo, você era um parto. Hoje você pode fazer portabilidade, tá? E você não precisa mudar para um que tenha o mesmo risco. Você tem que mudar para as mesmas categorias, tem algumas regras, mas você pode mudar para uma coisa mais diversificada. Não estou falando, não vai pegar um PGBL em ações, tá? Você corre risco de não ter dinheiro quando você precisar, mas existem modalidades multimercados ou multidiversificados que são bem interessantes. Não, agora a gente estava falando da questão lá dos golpes, né, de banco, na verdade, desses investimentos inadequados. Meu pai comentou comigo esse final de semana que no meio da pandemia ele tinha um dinheiro no banco e ele nem lembra se falou com a gerente, como ela falou com ele, mas esse dinheiro entrou no investimento que ele só pode resgatar daqui 5 anos. Ele está bem chateado por isso, que não sabe se ele vai poder usar esse dinheiro em 5 anos, não sabe se ele vai viver esses 5 anos. E realmente está pensando em conversar com a gerente ou até mesmo processar o banco. Mas é uma dor de cabeça que realmente o idoso não precisava ter nessa altura do campeonato, né? Então, aí nessa hora, de novo, eu volto para aquele caso que realmente não é má fé da moça. A pessoa que vendeu, ela recebe um paperzinho, um flyer, tá? Qual é a rentabilidade? Eu vou chutar, e acho até que você já me falou, tá? Mas pela movimentação, ou foi uma LCI, ou foi um papel atrelado à inflação, alguma coisa assim, título público do Tesouro, vencendo em 2031, 2040, tá? Venderam para burro para pessoas de mais idade. O que acontece? Estava todo mundo pagando 2, 3, as pessoas reclamando assim. Meu pai ligava para o banco todos os dias para falar que o dinheiro não estava rendendo, que ele estava perdendo dinheiro e tal. Aí aparece um papel que está pagando 7, 10%. O gerente acha que descobriu a pólvora. Olha, o senhor está reclamando da rentabilidade, não tem um papel aqui ótimo. Existe uma regra para quem trabalha em banco, que é know your customer. Você tem que saber exatamente quem está do outro lado. Só que essa regra é muito sutil, porque ela vai ligar para o seu pai e vai perguntar assim, quanto o senhor gasta por mês? 12 mil. E o senhor tem outros rendimentos, que isso daqui pode ficar lá 5 anos? Da onde o senhor tira o dinheiro? Da onde? Ou seja, é tanta pergunta que é até antiético perguntar. Então ela tem que sugerir, como ela sugeriria para mim ou para você, Rodrigo. É um papel com uma rentabilidade ótima, super seguro, garantido pelo FGC, tem várias vantagens. Agora, ela não perguntou quanto mais o senhor tem, aonde. As pessoas reclamam muito quando tem que responder aquele formulário do banco e todo mundo mente, né? E eu mando meus clientes mentirem também, tá? Não vou... Eu mando mentir aí é por causa de golpe, acho que a gente vai chegar lá, mas assim, você tem um patrimônio X, você não vai colocar lá. Então, assim, olha, põe tanto. E sempre explico o porquê desse tanto, tá? Põe 1 milhão porque é o valor que você vira investidor qualificado, você pode comprar qualquer fundo sem o gerente ficar te ligando e te pedindo para mudar a ficha. É isso. Põe 1 milhão de patrimônio líquido, né? Aí quando pergunta imóvel, eu falo, põe 200 mil. Eu sempre falo, bota tudo para baixo, não fica dando informação. O grande problema é esse. Aí ela vende um papel para o seu pai que, na verdade, ela vendeu para você, provavelmente, né? Porque se ele vender, ele vai ter alguma penalidade, eles vão... Até o banco, se você encher muito, vai falar, tá bom, eu recompro. Ele não vai recomprar com o valor que seria justo, não vai. Você não tem como saber porque é valor de mercado. É uma emissão que, na teoria, é para você levar o vencimento, tá? Ora, na hora que você... As pessoas me ligam, foi golpe, o cara foi pilantra. Não foi pilantra, não tem vantagem nenhuma. Eu acho que é um pouco realmente do despreparo dela.
E sim. É, o ano passado teve um banco que levou uma multa fora do normal. E eu verifiquei, não tem nenhum caso ali de golpe. E a multa que eles levaram foi por venda para incapaz, tá? Qual o problema? É um banco que atende pessoas mais simples, fizeram a mesma coisa com várias pessoas muito mais simples, que ganham, sei lá, 5 a 8 salários mínimos, e o banco levou uma multa, assim, eu não conheço na história um banco levar uma multa tão grande sem ter tido nenhum escândalo de golpe, ou de, assim, ninguém ganhou dinheiro com aquilo. Só que as pessoas foram ludibriadas pela ignorância de quem vendeu. então, a gente está comentando sobre investimentos inadequados, que na grande maioria das vezes não tem a questão da má-fé, como você colocou, mas também tivemos aumento de golpes mesmo contra idosos, que acabam sendo mais vulneráveis. Porque assim, o investimento inadequado, por mais que talvez ele não use o dinheiro naquele tempo, mas o dinheiro está lá. Mas também teve golpe de levar dinheiro, né? Que aí é uma coisa mais complicada. E aí o idoso tem que prestar mais atenção, né? De repente não resolver as coisas por telefone, evitar de passar número de documento por telefone, sempre desligar e ligar para o gerente, se for aquilo mesmo, ou para o banco. É bom prestar muita atenção com relação a isso, né? Na verdade, o número de golpes não aumentou para os idosos, aumentou para todos nós, tá? Eu hoje não consigo comprar uma bala com cartão de crédito. Eu fui hackeada em alguma coisa, até falo no Mercado Livre foi nota 10, tá? Um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que eu vendi um fogão e não entreguei. Quando eu fui olhar os dados, realmente, aliás, eu estava vendendo uma casa inteira, umas poltronas, tinha foto, tinha tudo. No Mercado Livre eu nunca vendi nada lá. Mercado Livre, na hora, me mandou uma carta, falou, vai na delegacia, faz um BO, tá aqui, a gente está te dizendo que realmente você não entrou e tal. E nisso, cancelaram todos os meus cartões, então eu não consigo. Imagina o meu pai mais confuso, o seu pai mais confuso, já não ouve bem. Tem um acanhamento natural, quando eu falo assim, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque eu vejo que eles se acanham de achar que eles não estão entendendo. E não é que eles não estão entendendo, a pessoa está falando baixo, com ruído, e explica mal. E aí ele fala, tá bom, mas é bom, é bom, ó, põe a senha aí, põe. Então, eu sempre digo assim, primeira coisa, tá? Receber uma ligação do banco, eu faço isso para mim, não é peço para o meu pai fazer. E ele outro dia recebeu uma ligação, me ligou, falou, a minha gerente de banco ligou, eu falei, pai, eu já te disse, não atende. Ele vai falar, olha, estou dirigindo, posso te ligar daqui a pouco? E você liga, para você ter certeza que você ligou para a sua agência. Então, você liga e fala, olha, recebi uma ligação de vocês, eu já recebi 5 ligações, 4 quando eu liguei para a minha agência, não, ninguém tentou entrar em contato com a senhora. O meu pai falou assim, que a pessoa ligou e tal, e falou assim, não, então eu vou mandar a sua gerente te ligar, que deu 10 minutos, ligou um homem fazendo vozinha de mulher. E aí meu pai falou, filha, percebi que era golpe. Eu falei, bom, se fosse o meu gerente, ele não ia saber o que fazer, porque o meu gerente, embora me fale o nome de mulher, é uma voz de homem. E alguma dessas variáveis de gênero hoje. Ou seja, eu não posso ser preconceituosa e eu converso com ela normalmente, mas o meu pai na hora achou que era golpe, desligou. Então a primeira coisa assim, você liga, o contato sai sempre de você e para um canal, mesmo que a pessoa te ligue, te dê um número, entra no site, entra no aplicativo, vê lá qual é o telefone da sua agência. Essa é a Sim. primeira coisa. A segunda, não entendeu? Problema zero, passa para alguém, filho, liga lá. A pessoa me explicou 3 vezes, eu não ouvi direito. E, quando eu falo não tem este problema, se eles soubessem a quantidade de pessoas que têm a minha idade, me ligam e falam, Silvia, dá para você entrar comigo na linha, porque o meu gerente está falando grego? E o gerente está falando grego, aí, 2 casos, tá? Um, ele quer vender logo e quer explicar mal, o outro, nem ele está entendendo. Eu sempre brinco, eu falo, se eu perguntei 5 vezes, eu não entendi, depois do tempo todo que eu trabalhei em banco, quem está me explicando é que não sabe explicar. Simples assim. Então, se uma pessoa de 50 anos pode ligar para a Silvia e pedir para ela atender e traduzir, não se sintam mal. Mas é fácil falar, né? Vamos ver, quando eu tiver 65, 70, você me chama aqui de novo, Rodrigo, e aí eu te falo. Mas não sinta mal, vou te falar, não entendi nada, falou grego. Filho, entra na linha, pede para alguém da sua confiança traduzir para você, não é decidir por você. E se você não entendeu e a pessoa também não entendeu,
dificilmente é uma coisa adequada para você. Tá? Isso regra para todo mundo. Não é 60, 70, 80 a mais. Falou com o banco, aconteceu isso? Cai fora. Na verdade, depois de conhecer você, eu achei interessante, eu fiz assim, algumas reflexões. A gente pensa muito, assim, a gente está falando, você comentou aí, e assim, na verdade, o papel do filho é importante nessa ajuda, né, para tentar fazer com que o pai ou a mãe entenda melhor essa situação. Mas eu estava pensando na questão a gente fala muito do cuidador na parte da questão da saúde, mas depois que eu conheci você e o seu trabalho, hein, é interessante que, teoricamente, seria bom também ter alguém para orientar, né? Um mentor para orientar na parte não, assim, não da saúde corporal, mas da saúde financeira. Também para ajudar, às vezes, o pai ou a mãe, o idoso, mas também ajudar o filho a ajudar essas pessoas a terem uma saúde financeira melhor nessa etapa da vida, né? Acho que seu papel é Eu bastante diria assim, importante. todo mundo fala tanto que os bancos fazem golpes, banco isso, banco aquilo, os trotes, né? Eu já te falei, eu tenho feito essas conversas em vários residenciais. Quem mais atrapalha são os filhos. Tá? Primeiro, o pai está acostumado, ele te ensinou tudo o que você sabe, ele é o teu provedor. Aí você vai dizer para ele assim, não faça assim. E segundo, nós também estamos um pouco, não é deprimido, eu não fico deprimida quando falo com meu pai, até porque meu pai, assim, você dá risada das coisas que ele fala, né? Mas você também está um pouco assim, era mal ou bem a pessoa que cuidava de você, né? Então tem horas que você perde a paciência, tem horas. Então é uma relação muito delicada dos dois lados. E a pessoa já está percebendo, assim, ela já tem dificuldade de audição, ela está andando cada vez menos, ela está entendendo menos essa tecnologia. Porque eu falo, se eu não sei mexer no meu celular, até no caso do meu pai, ele mexe melhor que eu, mas ele anda o tempo todo com os netos, então ele é todo moderno com isso, mexe 1000 vezes melhor que eu. Mas ele apanha mais para aprender. Então, é difícil para todo mundo, é. E o nosso primeiro reflexo é ir tirar o poder deles. E eu sempre falo, não faça isso. Você vai deprimir teu pai, você vai fazer um almoço familiar, fica um mico, porque você virou o carrasco, não sei se você lembra quando você tinha 15 anos, eu quero aquele tênis, eu quero aquele tênis, não, não vai ter, não vai ter, não vai ter, mas o dinheiro era dele, né? Ele tinha todo o direito de dar a carteirada. E agora a gente está querendo dar uma carteirada com dinheiro alheio ainda por cima. Então tem algumas coisas que você pode aliviar. Por exemplo, três irmãos me procuraram, que os pais não tinham muitas condições de mais lidar com cartão, com isso, com aquilo. Falei assim, olha, a moça que trabalha na minha casa tem um cartão de débito que eu alimento. Posso pôr até 10 mil reais lá, dá um cartão desse pro seu pai. Se perder em 1 hora, você cancela. Seu prejuízo é totalmente razoável, só pode gastar no limite do que tiver no cartão, mas ele pode ir no shopping comprar uma camisa. Ele não vai ter que ligar para você. Você não vai falar, pai, tirando todos os seus cartões, você é inapto. Você pode contar para ele alguns golpes que você pode ter levado, e isso eu sou ótima, eu conto para as pessoas de mais idade, sabe, seu filho não é um carrasco. Eu vou contar os golpes que eu sofri ou alguém da minha família sofreu com muito menos de 60 anos. Então, um jeito de aliviar isso, qualquer transação acima de 10 mil reais, ele vai consultar um segundo membro da família. Não pode autorizar, eu não posso autorizar pelo meu pai. Mas eu posso falar assim pro cara, bom, o dinheiro é dele, se ele resolveu fazer, tá certo. Ele está realmente, ele viajou, ele isso, ele aquilo. Então tem algumas medidas que a gente pode perder 10 minutos e não ir carteirar, até porque a gente estaria carteirando. Eu aposto que você toma muito cuidado para carteirar com seu filho, mas nem sempre a gente tem a paciência de tomar cuidado para carteirar com o pai, sendo que o dinheiro é dele. Teu filho, o dinheiro é teu. Então eu falo, ó, você não pode carteirar, foi você que trabalhou. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de delicadeza. E, por último, isso eu até te contei, assim, tem um pouco... o problema não é só o que fala, mas é quem fala e como fala, né? Então, tem muita família que acaba me contratando para solução óbvia. Os pais estão morando numa casa de 2 andares com escada, precisa de gente entrar e sair o tempo todo, tem jardineiro, tem piscineiro, tem que ter auxiliares domésticos, está muito caro, muito trabalhoso, e eles não conseguem subir a escada. Aí ficam os filhos lá, tem que vender, não tem mais dinheiro,
gasta uma fortuna, e o pai deprimido, porque, pô, criou 5 filhos ali naquela casa, agora os filhos querem tirar ele de lá. Aí eles contratam a Silvia, daí eu conto, senhora, se vocês fossem para um apartamento menor, a tua despesa ia ser muito menor, a sua energia para cuidar ia ser muito mais fácil. E você pode viajar, eu acho que eu te contei na nossa conversa, a pessoa em questão tinha uma irmã que mora em Portugal, eu falei assim, não, vai sobrar dinheiro para você ir para Portugal 2 vezes por ano. Ficou meio assim, a coisa levou 6 meses, mudou. A semana passada eu recebi um vaso de flores da senhora e do marido, me agradecendo, foi a melhor ideia que eu tive, porque o trabalho dela é zero, ela faz ginástica na academia do prédio com as vizinhas, está amando, já visitou a irmã uma vez, e os filhos estavam falando isso há 3 anos, até eles falaram para mim assim, poxa vida, a gente está falando, eles não ouviram. Falei, o problema é quem Precisou alguém fala. de fora alertar, né? É interessante. Eu não estou querendo, eu não estou Silvia, interessada no patrimônio dela. sim. O que é bom passar rápido, a gente está chegando aí perto das 8 horas já. E assim, eu queria que você desse uma mensagem final para que fique assim, o que você acha importante com relação a essa questão de finanças para o idoso, nesse momento da vida. Eu queria que você desse uma mensagem final para a gente se despedir, porque já estamos chegando perto aí do final da live. Tá. Eu acho que eles têm que desapegar um pouco do dinheiro e entender que o patrimônio vai diminuir para eles aproveitarem a vida. A gente desapegar de querer dizer para eles como fazer. É simplesmente dizer o que fazer, a gente só vai dizer como. Encontrar as melhores formas e talvez a melhor forma seja, eu falo uma Silvia, mas pode ser um amigo de família. Vai lá e dê um bom conselho e também fique aberto para esse amigo de família ter uma opinião contrária, tá? Já teve gente que me procurou e falou, não, porque a gente quer fazer tal coisa com o meu pai. Eu falo, olha, a minha opinião é contrária, mas eu posso mostrar para eles outro lado. E para a gente, se você pode se preparar como você vai ser, e tomando algumas decisões, outro dia eu brinquei com uma pessoa de idade da família, eu falei assim, eu pretendo aos 65 anos fazer uma lista de coisas que eu quero ter coragem de, por exemplo, não mais dirigir, não mais... Porque eu não vou esperar o meu pai dirigir até hoje, tá? Óbvio que é um perigo. Óbvio que, assim, eu questiono se deveria. A gente, depois de muita briga, conseguiu que ele não pegue estrada. Então, comece você a pensar. Coisas que, assim, hoje para você fazem sentido. O problema é que a gente deixa para fazer na hora que você já está triste por várias outras coisas. Você não ouve direito, você não sabe mexer no celular, você não... E agora eu não sei se eu posso viajar, se eu posso dirigir. Então, começa agora aos 50, 55, escrever. Olha, eu gostaria de aos 65 não dirigir, aos 70 viajar com mais conforto, tá? Essa é outra coisa. Uma das coisas que eles gastam mais dinheiro, eles precisam de mais conforto hoje em dia. Tem perrengue que eles querem passar que não é saudável. Então você tem que falar, olha, fica num hotel um pouco melhor, fica, entendeu? Então a gente também tem que ajudá-los a decidir algumas coisas que às vezes a gente trava. Vai gastar tudo isso? Eles têm que viver. E ter um pouquinho Se mais de carinho, programar né, para na carteirada. esse momento. No final das contas, eu acho que eles precisam muito mesmo de atenção e carinho, e a gente tem que saber, como você colocou, quando a gente for lidar com alguns pontos, né, e o ponto financeiro, né, falar de finanças às vezes é um ponto meio delicado, saber como falar, mas sempre não esquecendo do carinho e da atenção que eles merecem. Silvia, eu queria agradecer a sua participação, ter dado um pouquinho do seu tempo aí para conversar com a gente. E, poxa, se a gente precisar de você para outros temas, a gente vai chamar também, porque foi muito legal o bate-papo. Por favor, olha, hashtag Silvia Palpiteira e terceira idade realmente acabou sendo uma área que me encantou e muito legal o projeto de vocês, tá? Até quando eu fui ver, falei, é o que falta. Uma pessoa que pense nisso tudo. É muito detalhe, não é só a saúde, não é só o lazer, não são só os familiares. Tem muita coisa envolvida nessa turma. Legal, muito E um dia a obrigado pela gente sua vai chegar lá participação. mesmo, né? Então. Com certeza, com certeza. Não, obrigado a todos aí que assistiram, mas a live vai estar disponível no Facebook, no Instagram,
e a gente já está programando a próxima aí para o final desse mês ou comecinho do mês que vem. Tá bom, Silvia? Muito obrigado pela sua participação. Um beijão para todos aí. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau.